Estamos vivendo uma situação por demais complicada no Brasil em função de dois aspectos que estão já enraigados na questão cultural brasileira. A questão da articulação política, que está sendo cobrada do presidente, e a questão da imprensa, onde nós todos temos acesso às mais diferentes formas de informações a respeito do andamento da situação do nosso país. Vamos começar com a articulação política que está sendo cobrada do Bolsonaro. Para a gente entender esse negócio, a gente teria que voltar ao ano de 2002 para entendermos a questão de como que essa articulação ela se desenvolve dentro da política nacional. Quando Lula assumiu o primeiro mandato, ele fez, abre aspas, a articulação política, fecha aspas. Como que foi essa articulação? Vamos ver alguns exemplos. Ele se aliou a pessoas do naipe de José Sarney, do PMDB, Roberto Jefferson, do PTB, Paulo Maluf, do PPB, Collor, do PRTB, entre outros, visando o quê? Uma pretensa governabilidade com essa articulação política. O que significava isso? Isso ficou muito explícito algum tempo após o início desse mandato, quando Roberto Jefferson, em um atrito com José Dirceu, que era o homem forte do governo Lula nessa articulação política, nesse atrito, Roberto Jefferson cobrava uma participação maior na divisão da propina, que se falava que era sobra de campanha, que estava sendo distribuída entre os partidos. Roberto Jefferson se sentiu ludibriado, enganado nessa articulação política e abriu a boca para o mundo em tudo aquilo que nós todos hoje sabemos que foi a questão do mensalão. Essa articulação política não ficou só ali no mensalão. Depois nós tivemos o segundo governo do Lula, o primeiro governo da Dilma, e aí se deflagrou a crise do que a gente conheceu como petrolão. A articulação política nada mais, nada menos é do que a compra dos congressistas através de dinheiro e através de cargos contaminando toda a estrutura do poder executivo, legislativo e judiciário. E é isso que está acontecendo. Quando o governo Bolsonaro assumiu, foram mandados embora mais de 200 pessoas dentro da Casa Civil, cargos sem a menor importância para o país. Agora nós tivemos 20 mil cortes de gratificações dentro do serviço público. Isso é a articulação política que é cobrado do presidente Bolsonaro. Essa articulação política é aquilo que quebra a independência entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário. O que o executivo tem que fazer? Mandar proposta para o Congresso dos seus projetos. O que o Congresso tem que fazer? Fazer a discussão dessa proposta e, com base nisso, propor modificações e colocar para votação. O que o judiciário tem que fazer? Avaliar a legalidade de todo esse processo. A democracia ela tem como pressuposto básico a independência entre os poderes. No Brasil, a questão da política, da articulação política, é uma coisa natural, mas no Brasil não é isso que o Rodrigo Maia está cobrando. O Rodrigo Maia simplesmente já foi delatado por delatores da OAS e da Odebrecht por questão de recebimento de propina e lavagem de dinheiro. E ele está recebendo pressão do Centrão e de todas as alas da velha política brasileira para que os projetos do governo, que são projetos essenciais para o desenvolvimento do país, que é a reforma da Previdência e o projeto contra a criminalidade proposta pelo Moro, ele está fazendo essa chantagem porque ele precisa fazer a distribuição de cargos e manter a estrutura dessa velha política.
esse governo vai virar um caos. Não tem como se combater dentro dos parâmetros da legalidade e da moral esse tipo de estrutura suja que está implantada aí. Essa estrutura vem desde a época do Fernando Henrique, passando por 2 mandatos de Lula, e um mandato de Dilma e um mandato de Temer. Isso está sendo como aquela criança mimada, cheia de vontades, que vai virar um marginal. A cultura brasileira criou esse Congresso. A Câmara e o Senado são governados por esse tipo de gente. Bolsonaro não tem que entrar nesse jogo, não tem que entrar. O outro aspecto é como essa coisa está sendo divulgada pela imprensa. Eu fiz um levantamento aqui de alguns números que se tornam interessantes em termos da gente perceber como que essas informações estão chegando até nós. Vamos pegar o ano de 2000 a 2014. São os 2 últimos anos do governo do Fernando Henrique até o governo da Dilma. Nesse período, então, 2000 a 2014, em 15 anos, e esses valores são atualizados até 31 de dezembro de 2018, a Rede Globo, ela recebeu 9,4 bilhões de reais de propaganda de mídia patrocinada pelo governo. Vamos guardar 9,4 bilhões de reais a Rede Globo de televisão. 9,4 bilhões. Isso dá aproximadamente 56,2 milhões de reais por mês para a Rede Globo durante 15 anos. É uma coisa impressionante. Imagine qualquer empresa, qualquer multinacional que tenha uma renda vinda do governo de 56,2 milhões por mês. A Folha de São Paulo, que é um jornal extremamente de esquerda, e basta a gente pegar as notícias da Folha e da Globo para a gente ver a má vontade que se tem com o governo, valores atualizados até 31 de dezembro de 2018, nesses 15 anos que eu citei, a Folha recebeu 351 milhões de reais, ou seja, 2 milhões de reais aproximadamente por mês. De uma forma geral, para todos os meios de comunicação, pegando Veja, Isto É, Carta Capital, UOL, todos os meios de comunicação da imprensa, foram 29,3 bilhões de reais em 15 anos, um valor de 175 milhões de reais por mês durante 15 anos de investimento do governo em publicidade. Isso não é publicidade. Eu, observando durante todo esse período, eu sempre me questionei por que eu preciso ter publicidade do Ministério do Turismo? Por que eu tenho que ter publicidade na televisão do Ministério da Pesca? Qual a necessidade de termos publicidade da Petrobras? Então, vejam que durante 15 anos, 175 milhões dos nossos impostos foram gastos por mês com publicidade. Em 2016, vamos pegar o governo do Temer, o gasto anual foi 1,5 bilhões de publicidade, o equivalente a 134 milhões por mês. Então, quando a gente observa o início do governo do Lula, a gente olha e diz o seguinte, é interessante, não teve tumulto de desencontro de deputados, de senadores, de ministros, a coisa fluía tudo de uma forma muito natural. E a imprensa elogiava e divulgava todas as ações do governo. É óbvio que essa coisa toda era uma casca dourada, onde no fundo nós tínhamos toda essa podridão que está nos trazendo nesse ponto até agora. Não faz sentido você ter no mesmo bolo Roberto Jefferson, José Dirceu,
Collor, Maluf, Jucá, Temer, Lula, toda essa caterva, com toda a imprensa elogiando, e a coisa está fluindo naturalmente. O Lula, nesse contexto de comprando o Congresso, comprando a Câmara, comprando o Senado, comprando a imprensa, ele chegou a ter 83% de aprovação. Não existe mágica nisso aí. A coisa, um dia a casa cai, e caiu. Caiu quando nós chegamos a 63 mil mortes violentas por ano, 13 milhões de desempregados, 65% das famílias endividadas, 75% das crianças em idade pré-escolar sem creche, uma participação do governo no PIB de 45%, a casa cai. Os americanos dizem que não existe almoço grátis, e isso foi mostrado no Brasil. O que aconteceu com toda essa articulação política? Nós temos um impeachment de uma presidenta, Dilma, nós temos um ex-presidente, Mularápio, preso, temos outro presidente indiciado, Fernando Henrique escapou porque os crimes dele possivelmente prescreveram na compra do Congresso para que ele tivesse um novo mandato. Então nós temos toda essa situação. O porquê da má vontade da imprensa contra esse governo do Bolsonaro? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o orçamento para o ano de 2019 para gastos de propaganda do governo é 150 milhões de reais. Então, para todo um ano, 150 milhões de reais, que dá aproximadamente 12 milhões e 500 mil por mês de publicidade. 12 milhões e 500 mil. Quando nós pegamos a série histórica dos governos FHC, Lula, Dilma, Temer, nós vamos ver que por mês a gente tinha um gasto de 174 milhões de reais por mês. Então, quando a gente olhar notícias da Globo, do UOL, da Folha, do Estadão, criticando o governo, é óbvio que existe uma má fé, uma falta de ética e todo um jogo de interesse. A articulação política que esse governo não está fazendo é ótima, porque essa falta de articulação política vai tentar fazer a quebra daquela questão da velha política. O limite dessa ação nos levaria para o seguinte sentido, e aí seria uma coisa extremamente interessante. Vamos tirar a reforma da Previdência, vamos tirar o pacote do Moro anticriminalidade. O Bolsonaro devia pegar o tempo de concessão, porque todas as emissoras de televisão têm concessão do governo, deveria pegar um tempo de 15, meia hora por semana e divulgar toda essa estrutura nojenta que está se fazendo. Mandar os projetos para o Congresso que não vão ser votados e declarar textualmente que está havendo essa ruptura constitucional em função de um jogo de interesse que está se chamando de articulação política. Infelizmente, essa é a situação. Nós vamos penar mais 4 anos, mas vai ficar caracterizado a necessidade de se colocar gente decente dentro do Senado e dentro da Câmara. O Brasil vai afundar com isso. Ontem, no dia 26 de março, houve uma oferta numa feira de empregos em São Paulo, onde tivemos mais de 15 mil pessoas buscando emprego. O Congresso, Câmara e Senado não estão interessados nesse tipo de situação. Eles estão interessados em fazer o seu jogo político, o seu jogo de articulações políticas. Infelizmente, é essa situação. Isso caracteriza cada vez mais a necessidade que nós temos de escolher representantes dignos para colocar, não tanto na presidência, porque a presidência é refém do que está colocado na Câmara e no Senado. Vamos esperar para ver aonde que isso vai nos levar. Infelizmente, a situação é que
no Brasil se criou uma cultura de articulações políticas. Obrigado.